Olá, olá, povo abençoado, graça e paz. Bem-vindo ao canal Discipulando Vidas. Mais uma semana, mais um vídeo, mais um conteúdo. E hoje eu quero trazer um conteúdo aqui bastante bacana, polêmico, que fala a respeito do pecado. O tema de hoje é o pecado que nos rouba a salvação, que leva de nós a possibilidade de sermos ou de estarmos salvos. Pois é, já vamos entrar nesse tema já já, mas antes de rodar a vinheta, eu vou colocar uma perguntinha aqui, bastante interessante. Pense em alguém que você entende que é uma pessoa crente. Aquela pessoa que você olha para ela e fala assim, ó, se essa aqui não for salva, mais ninguém vai ser. Pense em algo, em alguém. Você pensou, não pensou? Você pensou em alguém que você sabe que essa pessoa é uma pessoa diferenciada, nasceu de novo, serve a Cristo de todo o seu coração, é um referencial de fé. Pois é. Agora imagine essa pessoa, que é um ser humano, que peca como todo mundo. Essa pessoa, ela caiu em pecado. Pecado, biblicamente, aquele pecado pesado. E é claro que pecado é pecado, né? Independente de que pecado é, mas aquele pecado biblicamente pesado, aquele pecado que a sociedade entende também que é pesado, que né, a sociedade pinta aí os pecados também, mas independente, pecou. Só que tem um detalhe. Durante o seu pecado, ou seja, no ato, essa pessoa, ela veio a óbito. Ela morreu durante o pecado. E aí? Como é que fica a situação dela? Ela sempre foi temente, sempre confiou em Deus para salvação, sempre foi um exemplo de vida, mas durante o pecado ela caiu. Ela caiu em pecado e durante o pecado ela falece. Ela morreu. E aí? Para onde ela vai? Roda a vinheta e voltamos aí então para falar um pouquinho desse tema de hoje, baseado nessa pergunta. Muito bem, o tema de hoje então é o pecado que rouba a nossa salvação, o que pode roubar a nossa salvação. Aliás, não, que pode não, é que rouba a nossa salvação. Nós cremos, queridos, com base wesleyana, nós somos metodistas no contexto de Wesley, lá do século XVIII na Inglaterra, assim como também tradição armeniana, que é anterior ainda, fala a respeito de que na nossa base de fé é que cremos sim que é plenamente possível que alguém perca a salvação. Que alguém esteja em Cristo hoje e amanhã pode apostatar da fé, abandonando o princípio do Evangelho e perder a salvação. Não vou entrar no mérito aqui de avaliar correntes, né? Corrente armeniana, corrente calvinista reformada, né? Não vou entrar nesse mérito aqui que não é a proposta do vídeo, tá? Então eu vou apenas apontar para aquilo que nós vamos trabalhar a partir dessa perspectiva. É claro que depois a gente pode, se tiver interesse aí, a gente pode falar sobre esse tema que também é muito bacana, avaliar as duas correntes aqui. Mas primeiramente eu quero ler apenas um texto que é utilizado na maioria das vezes, entendendo que é possível plenamente cair da graça e perder a salvação, que é o autor dos Hebreus, capítulo 6, versículo 4 a 6, que diz assim: é impossível, pois que aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era vindoura e caíram, sejam reconduzidos ao arrependimento, pois para si mesmo estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando a desonra pública. Então o autor dos Hebreus está dizendo que é quase impossível, aqui está dizendo que é impossível, literalmente, alguém que vivenciou a experiência da fé e cai, acaba apostatando da fé, retornar a Cristo. A gente sabe que um desviado ou a pessoa que desvia do caminho do Senhor é muito complicado realmente ela retornar. É muito difícil, realmente. Isso é fato, como nós encontramos aqui, Hebreus está dizendo. Então, aqui eu não estou dizendo da dificuldade, o ponto não é esse, do retorno, e sim mostrar biblicamente com um texto. A gente não vai analisar o texto aqui, aprofundar texto e contexto e contrapontos, mas apenas mostrar
uma das bases que utilizamos para mostrar que realmente é possível cair da graça, é possível perder o foco da salvação. Mas vamos voltar à questão? A gente sabe, queridos, que pecado, biblicamente falando, é transgredir a lei de Deus, é transgredir o que Deus direciona para a gente como o correto para se viver. Mas o contexto do pecado acaba sendo um pouco mais profundo do que isso. A lei foi dada por Deus para mostrar que nós somos pecadores. A lei foi literalmente uma mostra para olharmos para ela e percebermos que nós não somos suficientemente bons para atender a demanda da lei de Deus. Então a lei foi dada para apontar para Cristo. Uma vez que se olha para a lei e percebe-se que não se pode, nós não podemos cumprir tudo que a lei determina, como o próprio Cristo mostra para a gente, né, quando Cristo lá em Mateus 5 vai mostrar isso claramente, falando do contraponto da lei, dizendo assim, se você não adultera, mas se você pensa no adultério, você olhou alguém, pensou no adultério, você já cometeu adultério. Então o texto de Cristo lá, quando ele vai trabalhar isso, está dizendo assim, é impossível que o ser humano guarde plenamente a lei divina. E isso mostra para a gente, então, que precisamos um apontamento para alguém que pode nos ajudar nesse processo de salvação, que é Cristo. Então, a partir do nosso entendimento da lei, que nós não podemos atender a demanda dela, precisamos de um Salvador, que é Cristo. Aí que entra a justificação. No céu não entra pecado e não entra pecador por si só. Nós encontramos, por exemplo, 1 Coríntios 6, que vai falar sobre isso, uma listinha lá de adúlteros, sodomitas e assim por diante. Não entra no céu pecadores, ponto, ponto. Mas entra no céu justificados, mediante a fé em Cristo Jesus. Nós encontramos, por exemplo, lá em Efésios 2, 8, 9, que Paulo diz, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Então é pela fé que nós somos salvos. Ponto. Ok. A salvação é mediante a fé, pela graça de Deus, nós somos justificados, tornados justos, e uma vez que nós somos justificados, nós podemos ser salvos, estamos em Cristo. Estamos salvos, estamos em Cristo. Porém, há aí sempre um risco de demandar da fé, da gente cair da graça, perder o ritmo e se permitir escorregar, né, na casca da banana aí, e aí a gente já sabe o final disso. No entanto, voltamos à pergunta inicial. Uma pessoa que serve a Deus a vida inteira, temente a Deus, mas que no finalzinho da sua vida cometeu um pecado e durante o pecado ele escorregou. Aliás, durante seu escorregão, né, o pecado, ele caiu, ele morreu durante ali. E aí? Para onde ele foi? Ele foi salvo ou não foi salvo? Tem um livro muito bacana, queridos, que foi um livro editado em 1951, se eu não me engano, por um autor chamado James Edwin Orr. Um excelente, né, foi um dos grandes nomes do movimento de avivamento, de reavivamento, inclusive indicado por Billy Graham. E ele trabalha um contexto, na época que eu li esse livro, me chamou a atenção, eu fui estudar a respeito e para mim foi libertador entender algumas questões aqui. Ele trabalha a perspectiva do pecado contra a comunhão. E aí eu acabei avançando numa outra perspectiva que nós vamos trabalhar um pouquinho aqui. Então, primeiro, o que seria o pecado contra a comunhão? Na Bíblia tudo é pecado, não existe tamanho de pecado ou tipo de pecado. Não existe que esse pecado faz isso, né? O que muda na Bíblia, que a gente vai encontrar, é que pecado ele vai ter consequências diferentes de um pecado para outro. Por exemplo, quem comete uma mentira, quem fala uma mentira, é pecado tanto quanto uma pessoa que cometeu homicídio. Mas quem falou a mentira, o máximo que vai acontecer com ele é ele ser constrangido, dele ser colocado, né, num momento aí de ter que comprovar aquilo que falou e assim por diante, ficar com o rosto vermelho, ou ter até que pagar na justiça se foi uma calúnia, difamação. Ok.
No entanto, quem cometeu homicídio vai ter que pagar na justiça. Além disso, vai ter que ser preso, né, pagar o tempo, porque cometeu um crime. Ok? Então, o pecado ele vai ser distinto naquilo que ele gera de consequência. Mas diante de Deus, querido, pecado é pecado. Falou mal ou matou alguém, cometeu um pecado. E pronto. É assim que funciona. No entanto, quando a gente vai analisar o contexto bíblico, à medida que nós confiamos em Cristo para a nossa salvação, nós entendemos que estamos salvos. Se você confiou em Cristo, entregou a Cristo sua vida, você está salvo. Ok. Salvação é mediante a fé. Justificação é mediante a fé. Nós cremos em Cristo, somos justificados, estamos salvos. É pronto. É o que diz a Bíblia aqui para a gente. É mediante a fé. Todo pecado que cometemos, como mentira, vamos colocar várias questões aqui, né? Falar mal dos outros, o roubo, o furto, o homicídio, o adultério, e assim como outros que estão na lista aqui de 1 Coríntios 6, que Paulo traz para a gente. Isso a gente pode considerar que são pecados contra a comunhão. É aquilo que diz Isaías. Esse pecado traz separação entre nós e Deus. Ou seja, uma pessoa que crê em Cristo, mesmo quando ela comete um pecado desse, ela não está automaticamente destituída da salvação, porque ela continua crendo em Cristo. Se ela corrigir a sua vida, ela continua no caminho do Senhor e as coisas vão caminhando e vão seguindo o seu rumo. As consequências do seu pecado permanecem e ela vai ter que pagar pelas consequências daquilo que ela fez de errado. No entanto, uma vez confessado o pecado diante do Senhor, o perdão acontece e a vida continua, a vida segue. Então, o pecado contra a comunhão é qualquer pecado que você, que nós cometemos, que de alguma maneira traz separação entre nós e Deus. Qualquer pecado, qualquer um. Esse pecado de imediato não tira a nossa salvação. Eu volto nele daqui a pouquinho, eu vou para o segundo, porque aí eu vou trazer dois termos que eu uso, eu gosto muito desses dois termos, para poder exemplificar melhor. Mas há um pecado que nos rouba a salvação de imediato. Esse é imediatamente. Aí que está um termo, já estou adiantando o termo aqui. E aqui é o pecado contra a salvação. Então, pecado contra a comunhão, qualquer pecado que nos afasta de Deus, que limita a nossa comunhão com Deus. Pecado contra a salvação é aquilo que nos rouba a salvação de imediato. Isso existe um pecado, querido, que pode roubar de nós hoje, de você hoje. Se você crê em Cristo, entregou a sua vida a Cristo, está em Cristo, está salvo. Entenda isso. Receba isso, viva isso. Agora, se você cometer esse pecado, agora, é na hora. Só existe um pecado, que é a incredulidade. Paulo vai dizer para a gente, a Bíblia vai dizer para a gente, no Novo Testamento inteiro, aponta que a salvação é mediante a fé. E onde não há fé, a graça da mãe não age. Ou seja, se eu parei de crer em Cristo, nada do que eu faço de bom resolve minha vida. Ok? Então, nós entendemos aqui neste ponto que, o pecado contra a salvação é um só. É incredulidade. Incredulidade. E aí ele é imediatamente, ele é imediato. Ok? Então eu uso esses dois termos. Para o pecado contra a salvação, é imediatamente. Pequei e acabou. Para o pecado contra a comunhão, é rapidamente. Então, pega esses dois termos. Imediatamente é de imediato. E rapidamente. O que acontece com o pecado contra a salvação? Contra a comunhão. Por isso que alguns podem dizer assim, mas pastor, já que agora está dizendo aí que essa questão é só continuar crendo, então eu vou pecar à vontade, vou viver minha vida pronta, eu vou viver o que eu quiser fazer, eu vou fazer. Está tudo resolvido. Aí que a gente se engana. Porque o pecado contra a comunhão, se ele é acumulado diariamente, não resolvido no nosso dia a dia, o que acontece? O próximo ponto é cometer o pecado contra a salvação. É o que mais acontece, queridos. Hoje nós estamos vendo tantas pessoas que eram de Deus, que eram vistas como pessoas de Deus, que viveram experiências grandiosas com Deus, abandonando
apostatando da fé. Por quê? Porque não corrigiram uma vida de pecado contra a comunhão com Deus. E a bola de neve vai virando, vai ficando grande, chegando num ponto onde as pessoas não conseguem mais lidar com seus próprios pecados e elas então normalizam. E é o grande problema do pecado, normalizar. Ah, não, está tranquilo, todo mundo faz, normal. Ah, Deus não vê isso não, gente. Ah, todo mundo dá uma deslizadinha de vez em quando. Deslizar, né, isso acontece. Normal. E aí que está o problema, quando a gente normaliza, é aquilo que Paulo diz, cauteriza. O Deus desse século está cauterizando, cegando. E aí que está o problema. Pecado não confessado, pecado não resolvido, é uma bola de neve que está ali prontinha para virar outra coisa. E é por isso que muitos estão hoje apostatando da fé e só cresce o número de desviados, pessoas distantes, porque não corrigiram o pecado ou os pecados, né, contra a comunhão. Então, o pecado contra a comunhão, rapidamente, não resolvido, ele vai levar à falta de fé, à incredulidade. Porque o diabo vai trazendo dúvida. Mas é assim mesmo que Deus falou? Olha o que ele disse lá para Eva, né? É isso mesmo que Deus falou? Presta atenção. E é assim que ele vai colocando, então, a dúvida na cabeça da pessoa. E o pecado não resolvido vai juntando e vai virando uma bola de neve. Queridos, essa ideia é libertadora, porque ao mesmo tempo que a gente entende que não é possível entrar no céu com o pecado, nós também entendemos que não somos perfeitos o suficiente e nós somos justificados mediante a fé se diariamente nós nos purificamos em Cristo. Eu costumo dizer aqui, já estou caminhando para o encerramento, porque o vídeo é curtinho, né? Não coisa muito grande, não conteúdo muito grande, é que um limpo, uma pessoa cheirosa, limpinha, não é uma pessoa que não se suja, que nunca sujou na vida. Se você encontra com a pessoa e fala assim, nossa, essa pessoa está limpinha, cheirosa, tem certeza que não é uma pessoa que não se sujou, mas é uma pessoa que se limpou, que ela se lavou, tomou um banho, passou um perfume, ela se dedicou. Então, o mesmo a vida com Deus. Uma pessoa crente que vive a vida com o Senhor, não é uma pessoa que não tenha pecado, mas é uma pessoa que está se purificando diariamente, continuamente dos seus pecados, lutando continuamente contra qualquer tendência pessoal com o pecado. E essa é uma luta que nós temos sim, queridos. Só sabe o poder que tem um pecado na vida de alguém quando alguém começa a lutar contra ele. Enquanto não luta, está tudo normal. Mas no dia que coloca-se contra o pecado em Cristo Jesus, aí sabe o poder que tem. É o mesmo que a correnteza. Enquanto a gente não nada contra ela, ela vai levando. Mas o dia que a gente nada contra ela, ela parece pesada. E é pesada sim, queridos. É pesada sim. Aí entendamos então, que o único pecado que nos rouba a salvação agora, de imediato, nesse momento, é parar de crer em Cristo. Deixar de crer em Cristo. É apostatar da fé. É dizer assim, quer saber? Esse negócio não é para mim, não chega. Já deu. Então é isso que o diabo quer que a gente faça. Agora, não quer dizer que está liberado para pecar à vontade. Quer dizer que a gente vai lutar continuamente, não aceitando nossas práticas pecaminosas, não aceitando que o pecado possa gerir a nossa vida, mas desejando viver coisas novas e diferentes em Cristo a cada momento. Se purifique diariamente. Faça uma análise de si mesmo diariamente. É o que Paulo diz lá em 1 Coríntios 11, quando vai falar a respeito da ceia. Cada um examine-se a si mesmo, e coma do pão e toma do cálice. Ali, queridos, é outra questão libertadora. O texto não diz que ao fazer análise, ao perceber pecado, não coma e não beba. Não é isso. O texto diz que não se pode comer, não se pode participar da ceia sem fazer análise. Porque senão você está comendo e bebendo condenação para si próprio. Todo mundo tem pecado. Paulo diz claramente: todos pecaram e destruídos estão da glória de Deus. Não existe uma pessoa, nenhuma, a não ser uma criança que ainda não tem consciência de seus pecados, que seja isenta, literalmente isenta ao pecado. Todos nós precisamos de Cristo para mudar a nossa vida e para nos livrar dos pecados.
Eu já falei em vários lugares, não sei se eu já gravei algum vídeo sobre isso aqui, porque é tanta coisa, mas termino aqui com uma análise que eu gosto muito, com uma comparação que eu gosto muito de usar para pecado. Pecado, para mim, na minha concepção, é como se fosse a AIDS. A AIDS não tem cura, a AIDS tem tratamento. O mesmo acontece em Cristo. O pecado não tem cura. O mesmo pecado lá no Antigo Testamento, quando Deus mandou fazer a serpente que picava o povo e matava, não foi embora. Mas ao olhar para a serpente de bronze, o povo percebia o seu pecado e era curado. O mesmo acontece hoje. Cristo não eliminou o pecado no mundo, mas ele nos deu a condição de se livrar do pecado através dele. E essa é a grande questão, queridos. Quando nós falamos de Cristo para alguém, nós levamos um Cristo que nós estamos usando como medicamento na nossa vida. Então, nós falamos de Cristo que eu também sou pecador, tanto quanto quem está fora. Mas só que eu estou me medicando, eu estou protegido. Assim como alguém que toma um medicamento contra o vírus HIV também vive bem, normal. Então entendemos, queridos, que essa análise ou essa maneira de entender o contexto do pecado não nos libera para pecar à vontade, pelo contrário, nos responsabiliza que temos que continuamente olhar para os nossos erros e querer mudanças, porque senão, já chegaremos no próximo patamar, que é deixar de crer na esperança viva, que é Cristo Jesus, que é o único que pode nos remir dos nossos pecados e nos justificar de todos os nossos delitos e nossas faltas. Grande abraço, até o próximo vídeo. Comente aí o que você achou, compartilhe. E você pode também, se você quiser, não for ainda inscrito, inscreva aí no canal, participe conosco. Vai ser sempre muito bom estar junto, crescendo na palavra do Senhor. Grande abraço, até o próximo. Fique com Deus. Tchau, tchau.